Olá, senhores acadêmicos. Iniciamos a semana 3, a unidade 2, a qual trata da nova república aos dias atuais. Nesta semana, nós veremos a eleição de Tancredo Neves, bem como o governo Sarney. Os governos Collor e Itamar Franco, primeiro e segundo governos Fernando Henrique Cardoso, primeiro e segundo governo Lula. A partir da Constituição de 1988, nós iniciamos uma nova fase na história política e econômica do nosso país. Através da promulgação da Constituição de 1988, nós temos as eleições diretas para todos os níveis de governo, ou seja, nível federal, estadual e também municipal. Dessa forma, nós encontramos a modernização do aparelho de Estado, também a expansão das políticas públicas e ainda a construção de uma rede de proteção social. As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela consolidação dos avanços no processo da constituição do atual Estado Nacional. Primeiramente, nós temos o governo de Tancredo Neves e também Sarney. Em 1985, devido a problemas de saúde, Tancredo Neves não assumiu a presidência do nosso país, vindo a falecer e assumindo a presidência o seu vice, que é José Sarney. A partir daí, nós encontramos inúmeras formas, inúmeras situações as quais envolveram a democracia e também o nosso país. A partir da promulgação da nova Constituição Federal em 1988, a partir daí nós tivemos as eleições. Em 1989, o país teve as eleições para presidente, vindo a ser eleito o então candidato Fernando Collor de Mello. Ele assumiu o poder em 1990. Dessa forma, em 1989, nós encontramos inúmeros candidatos, os quais também concorreram à presidência da República. Um deles nós temos notícias, os quais foi um líder influente em várias situações, em vários setores, vindo mais tarde também a concorrer à presidência e sendo eleito presidente. Mas, nesse momento, vamos nos ater ao então presidente Fernando Collor de Mello. Ele assumiu o poder em 1990 e o seu governo foi marcado por inúmeros fatos, os quais nós encontramos na história tanto econômica quanto política do nosso país. A sua marca registrada, o seu perfil eleitoral foi marcado pela questão que envolveu um slogan, Caçador de Marajás. Nessa época, ele já era governador de estado e também ele estava brigando contra aqueles os quais tinham o poder. Por isso que Caçador de Marajás eram aquelas pessoas as quais estavam no poder, se aproveitavam do poder para benefício próprio. Com isso, por 2 anos que ele esteve ao poder, esse período todo foi marcado por grandes transformações. Até que um dia a elite a qual ele estava combatendo virou-se contra ele, fazendo com que houvesse uma questão popular, que foi o chamado impeachment Collor. Nessa época, nesse momento, foi marcado por inúmeras formas as quais as pessoas saíram às ruas para pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Ele renunciou ao poder, Fernando Collor de Mello renunciou ao poder. Com isso, o seu vice assumiu até os anos 1994. Itamar Franco foi o presidente depois do ocorrido da renúncia do então presidente Fernando Collor, e ele, através dos seus contatos, ele conduziu o país até os anos 1994. Com isso, tinha ideia de fazer com que o país tornasse autossuficiente e também que o país voltasse a crescer. Nesse período, nesse interim, o ministro conhecido como Fernando Henrique Cardoso era o ministro das Relações Internacionais, o qual detinha conhecimento extremo na linha econômica, foi convidado a assumir a pasta econômica do governo Itamar Franco. Com isso, surgiu então o Plano Real. Esse Plano Real fez com que o país voltasse a crescer e também, nos anos 1994, candidatou-se a presidente da República. Em 1995, ele assumiu a presidência da República
tendo governado por duas situações, por duas épocas. Com isso, professor Gilmar, quais foram os feitos os quais encontramos durante o governo, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso? No setor de telecomunicações, foram privatizadas empresas de telefonia fixa, como Telesp, Telecentro-Sul e Telenorte-Leste. De telefonia celular, vejamos quais: Telesp Celular, Tele-Sudeste Celular, Telemig Celular, Telecelular Sul, Tele-Nordeste Celular, Tele-Leste Celular, Tele-Centro-Oeste Celular e Telenorte Celular. E a Embratel, operadora dos serviços de longa distâncias. Todas essas empresas foram privatizadas. Para regular e fiscalizar as diversas empresas privatizadas, o governo criou algumas agências. Chamamos de agências reguladoras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida como ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, e a Agência Nacional de Águas, a ANA. Como o governo conseguiu aprovar uma emenda constitucional permitindo a reeleição para os cargos majoritários, o presidente Fernando Henrique Cardoso se candidatou e foi eleito em primeiro turno para seu segundo mandato, no início de outubro. Nós encontramos no período, nos anos 2003 e 2010, o primeiro e segundo governo Lula. Dessa forma, o governo Lula foi marcado por transformações, bem como no perfil eleitoral desse candidato. Luiz Inácio Lula da Silva se tornou conhecido porque ele apresentou um perfil político diferente dos atuais, ou ainda, um perfil político bastante diversificado. Lula juntou-se aos sindicalistas, aos intelectuais, bem como aos católicos militantes da teologia da libertação e também aos artistas, os quais fundou o Partido dos Trabalhadores. Seus primeiros feitos na agenda microeconômica e também preveu diferentes medidas, as quais são o incentivo ao microcrédito e também a lei das parcerias públicos-privadas. Dessa forma, no governo presidente Lula, nós encontramos outras medidas. Com isso, fez com que essas medidas tornassem importantes as quais nós temos hoje. Professor Gilmar Bueno, destaque as principais medidas as quais foram tomadas durante esse período do governo Lula. Ressaltamos agora, no governo Lula, um plano de investimentos para o período de 2007 a 2010, o plano PAC. O PAC contou com um orçamento muito grande, professora, um orçamento que atingia várias áreas da estrutura, como a infraestrutura energética, né? A parte de energia, foram bilhões destinados para essa área. Também na infraestrutura social e urbana, foi bastante dinheiro também, em torno de 58 bilhões para a área de infraestrutura social e urbana, e também para a área de infraestrutura logística. Então, vejamos, a gestão do PAC, ela foi centralizada na Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, sob o comando, vejam bem, sob o comando da então ministra Dilma Rousseff. Professora Raquel, como você vê a participação desta então ministra Dilma Rousseff no governo Lula? Uma das áreas as quais envolveu importante benefício que o governo possibilitou às pessoas foi a área social. Com isso, os programas os quais já existiam foram melhorados ou ainda foram pensados de uma forma diferente. Um dos programas os quais já existia na época do governo anterior, mas que foi melhorado, foi o programa Bolsa Família. Dessa forma, o novo programa ele foi ampliado
de modo que muitas outras áreas e muitas outras famílias foram atendidas. Além desta área, a principal meta do governo do presidente Lula seria o retorno do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Com isso, as reservas do país seriam melhoradas e também, a partir daí, haveria condições de fazer investimentos em outras áreas. Foi criado, então, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nesse Programa de Aceleração do Crescimento, estavam envolvidas as questões relacionadas com infraestrutura de transporte, bem como infraestrutura urbana e ainda as infraestruturas logísticas. Isso tudo, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele já vem existindo há algum tempo. Então, assim, encerramos mais esta unidade de estudo. Sucesso a todos, espero que todos tenham compreendido e entendido e nós colocamos, né, professora Raquel, à disposição para qualquer pergunta. O nosso objetivo é que você realmente entenda e compreenda essa disciplina, que vai servir para o teu sucesso e para o teu futuro como um bom gestor público.